Oi, pessoal, tudo bem? Que alegria estarmos juntas novamente. E hoje com mais um programa super especial para comemorar o mês das mães. E o nosso tema hoje é o Mães da Bíblia. Na Bíblia tem inúmeras mães que são citadas e faladas, cada uma delas com características diferentes, mas infelizmente nós não temos tempo suficiente para falar de todas. Mas uma coisa é fato, todas elas têm um ponto em comum, que é mostrar Cristo. E como já falamos, e a gente fala todo o programa, por favor, sigam a gente no nosso Instagram. Esse mês a gente está com um sorteio especial de uma camisa muito linda, uma camiseta, na verdade, muito linda do nosso programa. Entrem lá, curtam, compartilhem, participem do nosso sorteio. E o nosso e-mail também é maternidadinareal@ippinheiros.org.br e o Instagram eu esqueci de falar, né? É o @maternidadinareal.ipptv. Conversem conosco através do chat também. Essa interação com vocês é um presente de Deus para nós. E como é o Dia das Mães, a gente tem um presente e eu já vou pedir para rodar. Pode rodar o nosso quadro Minha Mãe É. Riqueza. Mamãe amiga. É determinada. Protetora. Solidária. Corajosa. Incrível. Alegria. Mãe, você é muito bonita. Amiga. Forte. Amor. Maravilhosa. Protetora. Rainha. Guerreira. Carinhosa. Bonita e carinhosa. Você é muito bonita. Minha fortaleza. Amor. Guardiã. Bondosa e generosa. Gentil! Bonita. Minha mãe é legal. Incrível. Que delícia, que gostoso ouvir tantos elogios, não é mesmo? Eu tenho certeza que vocês ficaram cheias aí pensando no que os filhos de vocês pensam sobre vocês. A gente se surpreendeu com os vídeos dos nossos filhos, mas eu tenho que confessar que o Rafa, antes de gravar que eu era bonita, ele falou que eu era chata. E às vezes a gente é mesmo, não é? Essa é a nossa realidade, o dia a dia. Tantas vezes a gente tem que ser exigente para eles entenderem e conhecerem o que precisa ser feito nesse mundo, o que Deus deixou para a gente, eles terem atenção. Às vezes a gente precisa ser um pouco mais invasiva, seria isso? Não, a palavra é chata mesmo. Mas, como a gente estava falando, a Bíblia apresenta várias mães com diversas personalidades, índoles, boas e más. Mas o fato é que Deus deixou esses exemplos para a gente aprender e entender como a gente deveria cuidar e amar os nossos filhos. Nós, mães, somos agraciadas por gerar. Nós podemos sentir o nosso filho desde o princípio ali no ventre. E, infelizmente, os pais não têm essa oportunidade, eles participam mais quando a criança chega. Então, eu acho isso um privilégio tão grande que Deus deixou para a gente, e a gente precisa aproveitar esse privilégio que Deus nos dá e cuidar muito bem dessa herança que Ele deixou para a gente. E nós separamos 6 mães para a gente conversar um pouquinho. E hoje estamos eu, Pati, Rafa e Elza para falarmos sobre isso. Um assunto extenso e difícil, não é mesmo, Rafa? Liz, é uma missão importante, né? A gente falar dessas mulheres, porque a gente está sempre falando da gente, né? E falar de outras pessoas é sempre um lugar com mais cuidado que a gente tem que estar. E como você falou, Liz, no começo, é importante a gente olhar para essas mulheres não como os nossos grandes exemplos, né? Que o nosso exemplo, aquele que a gente deve seguir e imitar é Cristo, porque só nele há a perfeição. Sim. Mas se elas estão na Bíblia, não foi por acaso que a história delas está relatada aqui, sim, né? E a Bíblia traz para a gente, por isso que é muito especial falar desse tema, e quanto mais a gente
participa desse programa, mais a gente comenta aqui antes como a Bíblia é incrível, porque a cada programa a gente se depara com outras percepções, outra visão de um mesmo tema. E a Bíblia traz direções para vários campos da nossa vida. E da maternidade não seria diferente, né? Deus deixou ali muitos ensinamentos para as nossas crises diárias, para os nossos conflitos, para as nossas dificuldades. E eu vou começar falando do começo, da primeira mãe, de Eva. E eu, quando comecei a ler e estudar para esse programa, eu percebi que eu nunca tinha olhado para Eva com esse olhar de ela foi uma mãe, ela foi a primeira mãe, né? Falar de mim, né? Sempre olho e associo Eva à queda, principalmente. Mas Eva é a primeira mãe que está relatada na Bíblia e é a primeira mãe que de fato existiu. Foi a primeira mulher que se viu ali com a responsabilidade de cuidar de uma vida que não era somente a dela mais, né? E é engraçado olhar para a vida de Eva também, porque ela não tinha uma referência de outra mulher, né? Ela não teve uma mãe para olhar, uma sogra para olhar, uma amiga, um Google para seguir, um Instagram, um grupo de mães da escola para ela ver como é que estão fazendo para eu imitar. Ela não tinha essa referência. Mas, por outro lado, de quem ela dependia, né? De quem era a orientação que ela tinha? Do próprio Deus. Então, é bonito a gente ver que Eva bebia ali das orientações do próprio Deus. E aí eu acho que aí a gente pode aprender um pouco com a história dela, nesse sentido, né? De que ela não precisou de outros exemplos para ela seguir e desempenhar aquela atividade. E a gente também, todo mundo aqui conhece, imagina qual foi o drama dessa mãe, né? Vivendo a história ali dentro da sua casa, do assassinato que aconteceu na família dela, com, né, a história com os 2 filhos dela, Caim e Abel. Não tem como a gente imaginar aqui o que se passou no coração dela, como foi resolver esse dilema. E a Bíblia fala, eu vou ler aqui, que ela, depois, quando ela tem o outro filho, ela atribui a Deus, ela continua ali atribuindo a Deus e reconhecendo Deus, mesmo naquele conflito terrível que ela tinha acabado de passar. Quando nasce o terceiro filho, ela fala lá em Gênesis 4, a Bíblia fala em Gênesis 4, novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Então ela atribui a Deus aquele novo fato, aquela nova bênção, e ela foi a primeira mãe da humanidade, né, Paty? É um recomeço, né, que ela recebeu através de Sete. E eu gostei quando você falou do papel, né, que você nunca tinha visto a Eva pelo papel da mãe, né? Porque o principal e primeiro papel dela era como a mulher a ajudadora. E se nós começarmos a pensar desde lá, né, ela era a mulher mais sortuda do mundo, porque ela tinha o marido mais lindo do mundo, né? Ela não tinha ali, momento algum, sido possibilidade de ser comparada. Ela era a mulher mais segura do mundo, né, para o seu marido. E eles moravam no paraíso. Então, é uma vida perfeita, né? Porém, aconteceu, veio a queda, entrou o pecado ao mundo e nós passamos a ver Eva como no papel de mãe. E como todas as mães, ninguém nasce preparada para ser mãe, ninguém nasce pronta, a mãe pronta, né? Isso é adquirido com o tempo, o conhecimento. E o que Deus espera de nós, né? E que esperou de Eva, que ela tinha... Interessante que ela só ouvia 2 vozes até pecar, né? Ela só ouvia a voz do próprio marido e a voz, literalmente, de Deus, onde entra a terceira voz, que toma, né, ali o papel de vilã e leva ela, que nós já sabemos, entra o pecado no mundo. E ela ainda continua ouvindo a voz de Deus, ela ainda continua tendo a dependência exclusiva de Deus, ela tinha esse entendimento. Mas eu tenho uma visão, não é dito na Bíblia, mas
Eva deve ter carregado sobre si uma culpa muito grande, porque mesmo depois, vivendo a vida, ainda debaixo da dependência de Deus, vinha a lembrança, o arrependimento, né? Daquilo que ela passou e aquela transformação, aquela maravilha de viver no paraíso, ter aquela vida que eles tinham tudo, muda da água para o vinho, vira uma reviravolta. Aí ainda entra a crise dos filhos, mas Deus é Deus, né? Sim. Deus restitui, Deus permite que nasça do zero e Ele espera que nós, mães, vivamos como Eva, tendo todo o direito de errar, tendo todo o direito de tropeçar, de acertar, mas principalmente o que Eva mostrou foi amar, cuidar dos seus filhos e amar os seus filhos. Em momento nenhum aparece ela julgando um ou outro, acusando, planejando uma fuga, não. A Bíblia nem mostra esses relatos, porque o que Deus tinha ali, o propósito de Eva ali era, tá aqui 7, vamos começar do zero. Assim como Ele teve paciência com Adão e Eva, Ele falou, vamos começar daqui. Eu ainda estarei com vocês, porque Ele é um Deus da providência, Ele é um Deus do encontro, do amor, do carinho, de uma segunda chance. Deus é amor, né? Resumindo. E achei legal também isso que você falou, Rafa, porque eu também tive esse, né, o papel não só de mulher, mas agora de mãe. E eu fiquei pensando nisso, mas também ela foi a primeira mãe, mas foi a primeira mãe também a sentir a necessidade da ajuda de Deus, Sim. Né? Eu falei, então uma mãe já nasce com essa necessidade, né? E essa beleza de Deus, de ter feito filhos, de Deus estar nos ensinando, né? Então, assim, a gente faz as escolhas, isso que você estava falando, né, Paty? Mas Deus mesmo, eu acho lindo isso, mesmo a gente fazendo as escolhas erradas em tempo real, Deus vai conformar para o nosso bem. Exatamente. Né? Com umas de um jeito, outras de outra, né? Umas pela obediência, outras pela desobediência. Mas falando nas mães da Bíblia, eu queria trazer aqui Sarai, que depois teve o nome mudado para Sara. Eu acho a história dela interessante, porque o marido dela, Abrão, recebeu uma promessa do Senhor. E é bonito também que Abrão, ele não tem nada de diferente, é Deus que vem e faz aquela promessa para ele, né? Ele não tinha direito àquela promessa, ou não foi por mérito dele. E o que Deus promete? Deus fala, sai da sua terra, e olha que ele vivia bem, gente, né? Sai da sua terra e vai para uma terra que eu vou te falar. Ele não disse onde era. Não. Né? E lá eu vou fazer você ser um pai de uma grande nação, eu vou dar muitos descendentes para você. Eu achei difícil isso. Por quê? Porque ele tinha a esposa, Sarai. Então, se imagine seu marido chegar e falar assim para você, o seguinte, Deus falou para mim, para a gente sair daqui e ir para outro lugar. Você vai falar, nossa, que máximo, para onde eu vou? Então, ele vai falar no caminho. E ele vai fazer de mim um pai de uma grande nação. Só que o tempo passa e Sara não engravida. 10 anos depois dessa promessa, eles percebem que ela era estéril, que ela não ia ter filhos. E como ele seria o pai dessa grande nação? E a esterilidade naquele tempo era um problema gigante na cultura deles, né? Era uma dor profunda ali na mulher, porque ele não teria descendência naturalmente, só que ele tinha a promessa de descendência. Então ela, na aflição dela, né, de ser mãe, ela oferece a serva dela e Abraão tem um filho, Ismael, com Agar, mas não era o filho da promessa. Né? Não era o filho do casamento deles ali. Depois passa-se um tempo, né? Deus renova a promessa sobre eles, Abraão é circuncidado, Deus muda o nome deles. Eu achei interessante isso. Abraão, que tinha o nome de pai de muitos filhos, agora Deus fala assim, você vai ser pai de uma multidão. Gente, imagina a dificuldade. O nome, né? Como é seu nome? Pai de uma multidão. Nossa, que bonito. Quantos filhos você tem? Nenhum.
Olha a dificuldade. E naquela época o nome tinha o significado real, né? As pessoas olhavam para, olha, você é a Elza, significa isso. Você é a Rafaela, significa a identidade isso. dele. Era a identidade, era quem você era, né? Exatamente. É muito louco isso. E de Sara, Sarai, que era minha princesa, para a mãe das nações. Então, ô mãe das nações, quantos filhos? Sou estéril. Né? É difícil isso. É muito. E aí em Gênesis 21 fala, depois desses 20 e tantos anos, 25 anos que Deus fez a promessa para Abraão, ela concebe aos 90 anos de idade, já com as funções para gestar, para gerar, já, né, impossibilidade. Abraão também bem velho, e ela tem um filho, né? Ela tem o Isaac, e o significado do nome, né, Elise, como você falou, era riso, aquele que faz rir. E aí em Gênesis 21 está escrito, Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Gente, olha a pergunta dela. Quem lhe disse que Abraão, né? Quem disse para Abraão que Sara daria filhos? Deus tinha prometido. É interessante isso, né? E aí, o que a gente pode aprender com essa mãe Sara? Que apesar dos erros dela, a graça, né, Paty, isso que você estava comentando, ela creu na promessa. Quando Deus falou, mudou o nome, ela creu na promessa. Deus tinha prometido para eles que faria dele uma grande descendência e uma terra. Eles chegariam na terra prometida. A gente vai ver que quando eles chegaram na terra prometida, a terra estava ocupada. Então, olha assim, a promessa está lá, mas você vai buscar aquilo pela fé. Por aquilo. Exatamente. E Hebreus, né, já lá no Novo Testamento, está escrito que Sara, ela está lá na galeria dos heróis da fé, né, que ela é um testemunho, né, ela é um exemplo de fé. Está escrito que pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E em 1 Pedro 3:5 também está escrito que ela era um exemplo de mulher, porque ela se ataviava com a submissão ao marido. Ela seguiu, ela foi, ela teve com ele. Então, hoje, Deus nos chama como mães para a gente, que a única garantia que nós como mães temos são as promessas do Senhor. Porque Hebreus fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha que legado de Sara, apesar dos erros, né? Exato. E o erro de Sara abre os nossos olhos para uma outra situação, né? Porque a Sara, ela quis dar uma ajudinha para Deus. Já que existia a promessa, deixa eu ajudar aqui. Vem cá, Agar, resolve o problema aqui. E quantas vezes a gente, pela nossa ansiedade, para a gente resolver e para ter a promessa de Deus, a gente também não quer lá dar uma ajudinha. E lá em Lucas 12, nos versículos 25 e 26, fala assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazeis, quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras. Gente, então a nossa ajudinha não serve de nada, né? Se a gente não tiver agarrado com Deus. É lógico que existem muitas coisas nesse mundo para nos ajudar, para a gente seguir. E aqui eu não estou falando, olha, não faça nada, não é isso. Mas tudo que a gente fizer tem que ser de acordo com Deus. A gente tem que estar ali caminhando e ajoelhando e entendendo o que Deus tem para a gente. E se a resposta de Deus é espera, espera. Se a resposta de Deus é não, obrigado, Senhor. Eu agradeço. Dói. Como dói a gente ouvir um não de Deus. Como dói ouvir um espera de Deus. Especialmente quando a gente fala de filhos. A gente sempre quer ter um filho o mais rápido possível quando você decide ter. E a gente sempre quer o bem para o nosso filho depois que a gente tem um filho. E às vezes é difícil a gente ver nosso filho sofrer, a gente ver nosso marido sofrer e a gente quer ir lá e mexer o pauzinho para dar uma arrumadinha, para ajudar Deus, né? Isso.
E é incrível, porque a promessa é feita para ele, né? E ela vai resolver a promessa feita para ele, né? Exatamente. E quando a gente fala de tomar decisões, né? De ir à frente, tomar decisões. E quando a gente fala da mãe de Moisés, Joquebede. Nossa. Gente, sério, coragem. Essa era uma mulher de coragem. Muita coragem. Porque Joquebede se viu grávida ali de Moisés num contexto onde Faraó, para ali exercer um controle ali da natalidade, né, para que o povo hebreu não se multiplicasse, ele determinou que aqueles que nascessem fossem homens seriam mortos, né? E é nesse contexto que ela se viu grávida. Você já vê que é um momento tenso de você ficar grávida, né? Era esse o cenário que ela tinha. E ela, enfim, tem Moisés, nasce um menino, e ela esconde por 3 meses esse menino. Gente, eu quando estava lendo, eu raciocinei 3 meses, para a maioria das mães. São os piores 3 meses da existência ali daquele recém-nascido. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, ela devia amamentar ele a cada choro, porque era o único jeito. Ali, você sabe a livre demanda? Era livre mesmo, para poder ele não chorar. Porque você tá ali naquele conflito de um bebê, de um recém-nascido, de toda adaptação, e você tem que esconder aquele filho para protegê-lo, né? Preservar a vida, né? Preservar a própria vida. Imagina o puerpério de Joquebede. E aí, se vendo nessa situação, ela toma a decisão para proteger Moisés, conhecemos a história também, coloca Moisés num cesto e deixa, né, nas margens de um rio para que ele, enfim, seja preservado, mas ela pede para que Miriam dê uma olhada, a outra filha, né, dela. E nisso aparece a filha, né, do rei e acaba encontrando Moisés naquele cestinho, e aí você vai vendo como Deus é um Deus de detalhe, né? Sim. Miriam tá ali, ela vê aquela mulher chegando, ela dá uma ideia, você não quer levar uma ama, uma serva para te ajudar, para criar esse bebê? E a serva é a própria Joquebede, a mãe daquele menino, a quem... Você imagina no momento que ela resolve decidir ela fazer isso, né? De chegar lá, colocar no cestinho, colocar ali para deixar, largar o filho ali. Coragem, né, Paty? Exatamente. E dá para notar nessa história que, mesmo com a maldade do mundo, né? Porque a Bíblia é uma história atemporal. Então, até os dias de hoje, nós vemos muitas maldades, muito controle da natalidade, da liberdade de se matar a uma criança ainda concebida, né? Não totalmente formada. E como Deus tem propósito na vida das pessoas para que elas continuem vivas e sim cresçam e sim se tornem adultos e líderes para o propósito dele. Deus deu para Joquebede uma sabedoria maravilhosa até onde ela conseguiu ir. Depois daí entrou a confiança e a credibilidade que ela tinha em entregar Moisés nas mãos do Senhor. Não, e o bonito, né, olhando, tem Joquebede, mas olhando o Deus da história, quem foi Moisés, né? Quem foi Moisés? Ali era para salvar um menino que seria morto por uma decisão que o rei tinha dado por ele maldade, ser um menino. Isso mesmo. Ela toma dessa decisão, preserva a vida desse filho, e Moisés foi o líder que salvou o povo, resgatou o povo do jugo do Egito, né, o jugo egípcio. Você vê que o propósito de Deus na história e no que aparentemente não ia dar certo. Olhando aquele bebezinho ali dela, você fala assim, ia ser talvez mais um menino que fosse morrer. Não, aquele seria o menino. Mas são parênteses. Que viria trazer, isso, né? E como às vezes a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa. Exato. A Joquebede achou que estava fazendo alguma coisa. Ela só queria preservar a vida do bebê, né? Mas Deus colocou aquele desejo, colocou o menino naquele rio, naquela hora, para quem ia ver a princesa que ia olhar para aquele menino que era lindo e falar assim, nossa, esse menino é tão lindo, deve ser dos hebreus. Ela se compadeceu, ela se
apaixonou, ela se alia, exatamente. Às vezes a gente acha, o coração dela, né? ternura ali, né? Porque a princesa é a princesa. Ih, mais um menino, ó, pode matar, tá aqui. Exato. Não sei de onde veio, não é dos nossos. E a ideia, né? Ela estava ali preservando a vida dele, depois pôr num cesto, num rio, Exato. era abrir mão dessa preservação, não Aí é? entra o Salmo 37:5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, que foi tudo o que aconteceu, que todo aquele enredo, todo aquele desfecho, né? Até Moisés virá quem foi Moisés, tudo o resto Deus fará. Amém. Confia, entrega. E aí, sabe o que vai acontecer? Causa, né? Ação e reação, todo o resto Deus fará. Isso. Mas você tem que largar, entrega e não fica segurando na ponta não, entrega tudo. Entrega, mas não chama a serva, igual. Exatamente, entrega, mas não chama a serva para dar o seu jeitinho. Dá o seu jeitinho, entrega. Entrega de coração, descansa nele, ele é capaz. Como nós vimos, né, o desfecho. Depois vem até a Páscoa, que coisa tão bonita que é relembrar a Páscoa, que aquela Páscoa de lá trouxe a nossa Páscoa, né, como tudo aponta para Jesus. A nossa Páscoa, o nosso Salvador, é maravilhoso. E também, Rafa, quando você falou, né, do contexto que ela teve, o bebê numa época não muito legal, né? É legítimo, a gente sabe que é você planejar a chegada do seu filho, né? Sim. Mas por vezes não é assim que acontece, né, pessoal? E aí eu fico pensando, gente, ela ficou grávida numa época que a sentença era mata-se se você tiver um menino. Não tinha ultrassom, né, para saber se era menino dentro da barriga. E às vezes a gente luta hoje, né, nos dias de hoje, com uma gravidez que pega uma fase acadêmica, uma mudança de emprego ou um desemprego e se agita tanto, né? Sim. Ou o filho, não era para agora, era para daqui 2 meses. E isso vira um problema para a gente. Aí você olha assim, Deus tem propósito no tempo, né? Tem. Não é? Ele nasceu no tempo certo, embora para a mãe ou o nosso olhar materno fosse um tempo terrível para estar grávida. Debaixo da soberania dele. De Deus, exato. Tudo. Isso. E aí quero trazer mais outra mãe aqui, né? A Ana, né? O significado cheia de graça, né? Enquanto Sara lutava lá com a esterilidade dela, né? Agora que Ana também luta, e luta com uma dificuldade maior. Ela era casada com Eucana e Eucana tinha 2 esposas, né? Ele era Penina, era a esposa de Eucana e tinha filhos. E Ana, estéril, não tinha filhos. Então, Ana, além de sofrer essa esterilidade, quando eles subiam lá, né, para adorar a Deus, ela subia com a família, né? Eucana e as suas 2 mulheres e os seus filhos. E a Bíblia conta que Penina judiava dela, né? Ofendia a esterilidade dela, debochava. Então, imagina, você já está lutando com aquela dor. Aí vem alguém e te chateia com isso. E eu até anotei, 1 Samuel 1,6 fala que Deus tinha fechado a madre de Ana. Sim. Então, olha, você já está sofrendo porque você não consegue ter filho. E você sabe que Deus fechou a sua madre. E alguém te empurra contra esse Deus. Né? Então, eu comecei a imaginar a luta dessa mulher. A Bíblia conta que Eucana amava mais Ana. Acho que até por isso que Penina né? Tinha aí um ciúmes ali junto. Tudo bem, ele te ama mais, te dá a porção dobrada, mas eu que dou os filhos e tal, né? E Ana, então, ela faz um voto ao Senhor, ela ora ao Senhor, e a oração dela está lá em 1 Samuel 1,11. Ela fala, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe der um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E Deus ouve a oração dela, né? E ela tem um filho, e ela é mãe de Samuel, né? E o nome de Samuel quer dizer, eu pedi ao Senhor. Samuel cresce e fala que logo que ele foi desmamado, que é bem logo mesmo, ele é levado de volta ao profeta Eli para servir no templo. E aí eu pensei, meu Deus, desmamado e já levar como mãe é difícil. Eu sempre penso isso sobre a história de Ana. Foi um bebê que ela orou e aí lutou
lutou, sofreu e desmamou. E mais ainda, Rafa, para quem ela entrega? Para o profeta Eli. Olha o que está escrito lá em 1 Samuel 2:12. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Então, como eu entrego esse filho de oração, de sofrimento, desmamado, para mim ainda é um bebê, entende? Na mão de um homem que não está cuidando dos filhos dele, que não ensina os filhos dele, embora, né, a amar e servir e obedecer ao Senhor. Mas ela sabia o que ela estava fazendo. Ela sabia para quem ela pediu. Quem estava cuidando. Ela sabia quem deu e ela sabia que não era para Eli que ela estava entregando. Ela estava entregando em adoração ao Senhor. Exato. Né? E aí Samuel cresce. Samuel ungiu o maior rei, o rei Davi, né? E a Ana, pela fidelidade, pelo amor ao Senhor, pela graça do Senhor, eu diria, Deus ainda permitiu que ela gerasse mais 3 meninos e 2 meninas, né? E o que eu aprendo com essa mãe Ana? Olha, gente, eu aprendo que na dificuldade você tem que continuar orando. Está escrito lá, ó. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, lá naquela adoração, né, da festa, ele percebeu que a boca dela mexia, que ela não falava nada, né, o profeta. Ela estava orando ali silenciosamente, mas o profeta, o sacerdote, ele achou que ela tinha bebido muito vinho e a teve por embriagada mesmo, né? E ele disse, até quando você vai continuar embriagada? Olha a resposta dela. Olha, eu já estou sofrendo porque eu sou estéril, Penina já está me chateando, eu sei que é Deus que não permite que eu tenha um filho, eu estou aqui orando e agora o sacerdote, alguém da igreja, um líder religioso, vem e me confunde com alguém embriagado. Gente, para virar um coração em rebelião ao Senhor era fácil. Sim. Né? Olha o que ela responde. Tão diferente do que eu responderia, né? Nossa. Ela fala assim, não se trata disso, meu Senhor. Olha a reverência. Eu sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. E aí o profeta, acho que vê a situação toda e fala assim para ela, vai em paz, que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E a beleza de Ana aqui para mim, porque eu acho que eu ia ficar considerando, sou estéril, a outra tem filho, eu estou orando, Deus fechou a minha madre, o sacerdote está aqui me ofendendo, Deus, não, olha o que ela faz. Ela não se vitimizou. Não. Em nenhum momento. Ela entendeu a posição dela, que Deus é soberano e não é a vontade dela, né? Ela cria que a vontade dele era melhor para ela. Fala que ela seguiu o caminho, ela estava sem comer, ela vai e faz uma refeição, ela come, o rosto dela não ficou abatido e na manhã seguinte ela adorou o Senhor. Então o que eu aprendo com essa Ana? Ela creu, a única fé dela, ela me ensina que a única coisa que realmente vale a pena eu crer é na promessa. Porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Até o fim. Até o fim. E é isso me faz lembrar do nosso quadro, Aprendendo com o Pai. E a Raquel trouxe um pedacinho e uma visão tão linda sobre essa história de Ana. Pode rodar o nosso quadro, Aprendendo com o Pai. Oi, gente, tudo bem? Hoje, aqui no Aprendendo com o Pai, nós vamos aprender com um exemplo de uma mãe da Bíblia, que é a Ana, mãe de Samuel. E eu gostaria de destacar 2 aprendizados através da vida de Ana. O primeiro deles é com relação à oração. Ana desejava muito ser mãe, mas ainda não tinha filhos. Ela então foi até o templo e ali clamou ao Senhor, derramou o seu coração, colocando esse desejo diante de Deus. Só que Ana orou e confiou na resposta de Deus. Veja lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18. Diz o seguinte: assim a mulher seguiu seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Depois de ter orado, Ana entregou esse desejo diante do Senhor e teve paz no coração.
Da mesma forma, nós, como mães, devemos orar pelos nossos filhos, mas confiadas de que Deus está ouvindo sim as nossas orações e Ele tem uma resposta para essas orações. Deus é perfeito e Deus tem um plano perfeito para a vida dos nossos filhos e a gente precisa confiar. A gente precisa sim clamar, orar, entregar a vida dos nossos filhos em oração diante de Deus, mas confiando de que a resposta dele é perfeita. E assim experimentar essa paz no coração que Ana também pôde experimentar. Um outro aprendizado é que Ana, quando teve esse desejo realizado, ela foi mãe então de Samuel, ela dedicou Samuel inteiramente ao Senhor. Ela consagrou Samuel ao Senhor. Nós temos ensinado os nossos filhos a serem consagrados a Deus, a colocar Deus acima de todas as coisas em suas vidas. Creio que o maior desejo de uma mãe cristã é ver seu filho seguindo os passos de Cristo sempre. Como que, como mães, então, a gente tem ajudado os nossos filhos nessa jornada? A gente precisa consagrar os nossos filhos inteiramente a Deus e ser exemplos dentro de casa, né? No dia a dia da família, a gente precisa, como família, priorizar o tempo com Deus, o tempo devocional, o tempo de culto doméstico, nas escolhas do que fazer no final de semana. A gente vai priorizar lazer, a gente vai priorizar viagem, a gente vai priorizar um esporte ou irmos à casa de Deus. A gente precisa incentivar os nossos filhos a desejar estar na casa de Deus com outros amigos que vão ajudá-los nessa caminhada. A gente precisa incentivar e estar com os nossos filhos na escola dominical, onde eles vão poder aprender mais sobre a Bíblia e assim construir um relacionamento com Deus, para ir se aprofundando, tendo essa intimidade e assim eles terem uma vida consagrada inteiramente ao Senhor. Que como mães a gente consiga ser perseverante na oração e consagrar os nossos filhos a Deus, sendo exemplos e ajudando-os nesse processo. Que Deus nos abençoe a cada dia nesses desafios. Até mais! É isso mesmo, Raquel. Como todos os dias a gente precisa orar pelos nossos filhos, né? Que lição importante que Ana nos deixa. E eu vendo essa história e ouvindo essa história, eu lembro que, além dela ter entregado esse filho ali na igreja, era longe, né? Ela só via esse menino uma vez por ano. Mas no momento que ela vira e sai e come e alegra e adora o Senhor, a gente pode ver que é um grito de esperança dela quando ela ouve aquela fala do sacerdote. E é aquilo que você falou, como ela estava submissa a quem Deus colocou de autoridade ali dentro. Não importava se os filhos dele, eles eram maus, se ele não sabia como ele tinha criado aquelas crianças, né? O que importava era que ele era a autoridade que Deus colocou. E isso é muito importante para a gente entender. Os nossos filhos são para a glória de Deus. Não é para a glória de nenhum outro homem. Né? Então, assim, não importa quem é o homem, se é a autoridade que Deus colocou e se ele segue a palavra de Deus e o que Deus diz, confia, né? Que é Deus que está falando. Ora, entrega, confia, que é o que a Elza falou. Ele deu a promessa, ele é fiel para cumprir. É nele que a gente tem que descansar, não é, Rafa? Exato. E agora a gente vai conhecer uma mãe do Novo Testamento. E na vida dessa mãe também, tô vendo que esses nomes que a gente trouxe e está conversando, a gente vê o milagre de Deus, né, na vida dessas mulheres. Essa também tem milagre, porque essa novamente também era uma mulher estéril, né? Falar de Isabel, que era uma mulher estéril, mas olha o que Deus... E novamente, né, a condição da esterilidade pode amargurar um coração, né? Trazer uma
uma sensação e uma rebeldia, uma rebelia, não no sentido ruim dessa palavra, mas um questionamento de Deus, né, ao próprio Deus, por quê? E olha o que fala de Isabel em Lucas, né, que é no capítulo 1 de Lucas que a gente tem a história de Isabel relatada. Ambos, aí está falando dela e de Zacarias, que Isabel era esposa de Zacarias. Fala, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, olha essa mulher que vivia uma condição ali não muito favorável, no sentido de existia ali uma dificuldade, né, para ela, para o casal, mas os dois eram vistos de forma justa por Deus. Eles obedeciam os mandamentos, os preceitos do Senhor. E a Isabel, no entanto, é estéril, mas um dia vem um anjo, anuncia que ela teria, né, um bebê, que ela seria mãe, e Isabel, né, se alegra com a notícia, e ela vai ser mãe também. Você vê que por uma mulher estéril também nasceu um bebê para cumprir ali um propósito de Deus, né? João Batista veio para anunciar o Messias, para anunciar Cristo. Então, eu acho bonito demais ver o Deus da história, na história dessas mulheres simples, normais, do dia a dia, né? E ver Deus ali transformando a história e fazendo dos filhos dessas mulheres grandes homens. Sim. É como se Deus tivesse pausado a fertilidade de Isabel, né? Porque ela já tinha... diz a Bíblia que era uma idosa, né? Ela já tinha uma idade avançada, ela não podia ter filhos, porém, Deus tinha ali preparado para ela que no momento dele, olha o tempo de Deus, que é diferente do nosso, né? Que é do nosso já, do nosso agora, para ontem. Ele, né, já em idade avançada, ele permitiu que ela engravidasse, gerasse uma criança saudável. E, como a Rafa falou, veio ser o João Batista, o último e um dos grandes, né? E o último dos profetas. Lá em Mateus 11:13 diz que as profecias, né, os profetas iriam até João e ele viria nada mais, nada menos para preparar o caminho para Jesus. Sim. Olha a maravilha dos entrelaços, gente, do que Deus tem preparado, que agora que está tudo explicado, está tudo pronto, está tudo relatado, a gente vê com extasiados, isso é verdade, mas eu imagino naquele momento, naquela época, e a Bíblia não fala muito mais de Isabel. E é interessante como uma pessoa tão importante que ela foi, só aquelas palavras, aquele trecho foi suficiente para dizer quem ela era. Sim. E sabe o que eu acho interessante também? Quando o anjo vem e comunica que ela vai ter um filho, a Bíblia fala que ela se alegrou, mas naquele momento ela ainda não sabia quem seria João Batista, ela se alegrou com o milagre, até onde ela estava enxergando da curva, né? Ali, né? Pela maternidade, né? Exatamente. Depois para Zacarias é dito quem seria João Batista, uma profecia ali do que aconteceria, mas até então ela se alegrou com a notícia. E trago para os dias de hoje, né? Você, mãe, às vezes está numa idade avançada, não esperava ou esperou demais e agora é o tempo, é o seu tempo, é o propósito que Deus tem para a sua vida. Assim como ela não sabia quem seria João Batista, talvez o seu filho venha com um propósito tão grandioso que você não tem ideia do que ele vai ser. E Deus pode usá-la e usá-lo de uma forma tremenda, da forma que apraz a Ele, né? Então, vamos nos apegar a esses exemplos, porque eles não foram deixados na Bíblia apenas para colorir a Bíblia, para ter enredo, para ter assunto, para ter... Não, aquilo ali é para a gente entender que nós somos capazes de aguentar essas coisas, que nós somos capazes e podemos ser usados da forma que elas foram usadas. São exemplos vivos, reais. Né? Não é um personagem criado, né? Exato. Mulheres reais. Isso. E a gente não podia deixar de falar de Maria, né? Talvez uma das mães mais conhecidas, né? Na Bíblia. Maria, mãe do nosso Senhor Jesus, né? Mas é muito bonito aqui que a ideia de Maria é que ela não gerou Jesus, né? Jesus foi gerado no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo, mas ela teve o privilégio de ter gestado
ressuscitado Jesus homem, Sim. o Jesus Acredito humano. que uma das maiores responsabilidades que eu consigo imaginar na vida de uma mãe, né? Sim. Porque eu, assim, eu não sei, cada um é único, né? E Deus escolheu ela porque Ele conhecia Maria, foi Ele quem criou Maria. Então, não sei como me portaria uma notícia tão grandiosa, né? E assim, né, Paty, a gente falou de esterilidade, agora chega uma notícia, né? O anjo Gabriel fala, né, para Maria, anuncia, né, que ela vai ser agraciada, que ela vai ter um filho. Só que ela não era estéril, mas ela não estava no momento de ter esse filho. Ela estava vivendo os sonhos ainda do noivado. Né? Ela tinha sido prometida, ela devia estar pensando ainda, e ela muito jovem, né? Virgem, temente a Deus, veio uma notícia dessa. E aí, como a gente faria com a notícia, né, de um filho assim tão fora do tempo? E os ensinos de Maria para a gente, o que ela faz, né? Lá em Lucas 1,30, quando o anjo anuncia, o anjo fala para ela: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Então veja, o bebê de Maria no ventre já era chamado Filho do Altíssimo. Era o Jesus 100% homem, 100% Deus. Exato. Né, no ventre dela. E Maria, quando ela entende, né, porque ela teve uma preocupação, eu não tenho relação sexual, né, eu sou virgem, como que eu posso engravidar? Quando ela entende que vai ser de maneira milagrosa, que vai ser gerado pelo Espírito Santo, ou que essa menina, porque ela ainda era uma menina, ela responde: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Simples assim, gente. Então, assim, é um ensino de submissão a Deus. E então, o que Maria me ensina como mãe? Ela me ensina a ser uma serva humilde, obediente, fiel, né? Maria é uma coisa que sempre, gente, já há muito tempo me chama a atenção quando eu leio, né, lá em Lucas, né, capítulo 2. E várias vezes está escrito assim: e Maria considerava todas essas coisas e refletia essas coisas no seu coração. Então, ela via o que Deus estava fazendo, ela via a pessoa de Jesus e sabia que não era. Embora ela gestou, ela deu à luz, ela cuidou, mas ela sabia que aquele filho foi gerado pelo Espírito Santo. Então, imagine que ela olhava aquela criança e ela tinha que ficar considerando as coisas que Deus estava fazendo para entender aquele filho, aquele menino. Então, o que ela me ensina? Ela me ensina a considerar a palavra no meu coração. Que era o que ela fazia, ela também não entendia, gente. Também era demais, como você falou, né, Paty? Talvez eu não entendesse, certamente ninguém entenderia. Né? Ela também não. E ela fala: cumpra-se em mim. O que ela faz? Ela abre mão dos planos dela, do momento dela ali, ela confia em Deus, porque depois a gente viu o trabalho que Deus fez com José, né? E ela vive a promessa de Deus para ela. Então, o que Maria me ensina, né? É que maternidade não é sobre mim, não é sobre o meu filho, não é sobre o meu maternar. Maternidade é sobre o Filho de Deus e a obra dele na cruz. Exatamente. É isso mesmo. E é até uma coisa que a gente estava conversando aqui, né? Quando a Maria aparece, não vem lá: era uma mulher A, B, C, D, cheia de características e uma mulher incrível, maravilhosa. A Bíblia fala que ela era uma mulher temente a Deus. Exato. Né? Porque de nós, nada sai bom. Independente de quem você seja. Você pode ser a mulher mais incrível do mundo. Você pode ser o homem mais incrível do mundo. O bom só vem porque Deus coloca no seu coração. Né? E é muito linda essa história, e o que você falou fala tanto comigo, porque eu sempre penso naquela passagem de que Jesus fica ensinando na igreja enquanto eles estão indo embora, e a perda do filho, o desespero de mãe, de qualquer mãe, né? E ela chega lá e ele ensinando, e acho que a hora que ela bateu o olho e falou, acho que ali caiu a ficha real dela, de não, ele é o Filho de Deus, né? Porque
Como ele sabe todas essas coisas? Como é que ele está podendo ensinar? É uma dessas passagens lá de Lucas, acho que é 52, 51, que fala, ela ficou considerando sim isso no coração, quando ela viu ele ali com 12 anos ensinando e falando. Exatamente, uma criança, né? Eu não ensinei isso, como ele pode saber todas essas coisas? Exatamente, da onde, né? É de Deus, porque ele é Deus, porque ele é o Filho de Deus. Que bênção, que alegria a gente ter conversado aqui sobre todas essas mulheres. E a gente poderia aqui ter citado inúmeras outras. A gente poderia ter citado Raabe, a gente poderia ter citado Agar, até a gente citou, Rispa, Raabe, Loide, Eunice. São tantas mulheres que são citadas na Bíblia e tantas outras que não são citadas, mas que são mães de homens colocados ali na palavra de Deus com tantos testemunhos, mas que foram usadas para o que a Elza falou, apresentar Cristo, levar Cristo. E eu quero te perguntar, quem é você? Quem é você, mãe? Porque esses homens, na Bíblia, esses personagens, são usados para apresentar Cristo. Você está sendo usada para apresentar Cristo. Você está apresentando Cristo para o seu filho, Cristo no seu lar. Como você tem ensinado seus filhos sobre a palavra de Deus? Eu sempre tenho em mente uma música que as crianças cantam, que é aquela Minha Mão Tem 5 Dedos, né? Jesus nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou. E nós estamos aqui, nesse 5º dedo. Um dia ele vai voltar. E ele deixou uma missão para nós. Falar dele, pregar o evangelho, pregar a boa nova. E não tem melhor lugar e maior lugar também do que na nossa casa, do que no nosso lar, do que para os nossos filhos. Seja você a mãe para levar a palavra de Deus para os seus filhos, que são eles, que são a nova geração, que vão continuar levando a palavra de Deus para frente. E como hoje a gente ainda está comemorando o Dia das Mães, eu não podia terminar sem mais um presente. Pode rodar a nossa música especial. Agraciada por Deus aborda a mãe de Jesus Cristo, a mãe do nosso Salvador, Maria. Então eu escrevi uma canção, não dá para a gente falar de maternidade de mães sem abordar a vida da mãe do Senhor Jesus. Então, agraciada por Deus aborda a vida de Maria, mãe de Jesus. Espírito Santo te abraçou, fez em seu ventre nascer o amor. O Salvador nasceu da pura e humilde serva do Senhor. Agraciada,
Que linda essa música. Baseada no cântico de Maria, a mulher que foi agraciada com o Filho de Deus. Nós também somos agraciadas com a herança que Deus deu pra gente. Que nós possamos ser e fazer a diferença na vida dos nossos filhos, do nosso lar, da nossa casa. E qual é o melhor jeito da gente fazer essa diferença? Tendo intimidade com Deus. Né? O que a gente aprendeu com essas mães foi a ter coragem, perseverança, fé, uma fé inabalável, né? Considerar a palavra de Deus e descansar quando a gente confiar. Descansa, confia. Ele tem o melhor para a sua vida, Ele tem o melhor para a tua casa, Ele tem o melhor para o momento que você está vivendo e que você está passando. E que às vezes ninguém sabe, está só aí dentro. Entrega, confia, descansa. E que os nossos filhos sejam homens e mulheres de mais fé do que a gente. Esse é o nosso desejo. O meu desejo é que, assim como Lloyd e Eunice, os nossos filhos tenham a lembrança e a memória de que nós passamos a fé para eles. É esse meu desejo. E nunca se esqueçam, há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. Um super beijo. Até o próximo programa. Tchau, pessoal.